Olá! No início de fevereiro, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, fixou um prazo de 2 anos para que o Congresso Nacional crie uma legislação sobre a mineração em terras indígenas. Atualmente, a exploração mineral em terra indígena é considerada crime. Em sua decisão, o ministro afirmou que a ausência de regulamentação tem favorecido a atuação de organizações criminosas com violência e danos ambientais. Para debater o assunto, eu recebo aqui no Câmara Debate o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Também aqui conosco o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, que integra a Frente Parlamentar Agropecuária. Olá, deputados, muito bem-vindos. Deputado Tato, eu queria começar com o senhor essa decisão, em relação a essa decisão do Supremo, que é, por enquanto, uma decisão monocrática do ministro Dino. O senhor acha que ela era necessária? Está na própria Constituição, que remete a ter uma regulamentação depois para mineração em terra indígena. Evidentemente que até hoje não foi feita. Até hoje não foi feita, e isso não quer dizer que também precisa fazer de forma assodada, né? Uma vez que você tem aí uma determinação do Supremo para ter 24 meses para fazer isso aí. E os projetos que a gente tem em tramitação aqui dentro da casa, de certa forma, ela não respeita um outro preceito constitucional que podemos considerar como cláusula pétrea, que é o usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre os seus territórios. Tá? Então nós temos ainda uma dívida também com os povos indígenas, onde você tem cerca de 60% dos territórios, das terras indígenas, que não foram demarcadas. Então a própria Constituição colocava um prazo de 5 anos para fazer. Então o próprio Estado brasileiro não cumpriu ainda a Constituição e que precisa cumprir. E o tipo de mineração e a forma como vai fazer a mineração em terra indígena, ela precisa respeitar esse preceito que coloca o território como fundamental para a sobrevivência daquele povo indígena, tá? Então, aquilo que hoje se prevê nos debates que tem dentro da casa, nos diversos projetos de leis, não dialoga nesse sentido de proteção da cultura, da proteção do território, do ponto de vista dos recursos necessários para a sobrevivência daquele povo indígena. Então, ele prevê, por exemplo, de você pensar em trazer terceiros para atuar lá dentro do território. E historicamente, em vários outros tipos de atividades, e principalmente com um grande impacto como tem a da mineração, tá? Você pode levar à destruição, tá, daquele povo e, portanto, você é uma afronta ao próprio direito de existência daquele povo que é diferente e que o povo brasileiro, no próprio processo constituinte, garantiu que eles deveriam ser incorporados como parte, né, da composição étnica racial do povo brasileiro. E para a existência deles, deveria, então, reconhecer e demarcar os seus territórios para a própria reprodução social e cultural, né, desses grupos, né, desses povos que têm identidades e culturas diferentes. Deputado, o que o senhor acha dessa decisão e o que o senhor acha dos projetos que estão aqui dentro? Eu acho que a decisão ela foi muito acertada pela omissão do Congresso Nacional, porque já que a Constituição determinou que nós deveríamos regulamentar a atividade, o Congresso não o fez. E o STF, não só na questão indígena, mas em outras situações, tem legislado. O que o ministro Flávio Dino fez foi trabalhar em cima de uma omissão. Ele não tinha o desejo no coração dele ali de liberar a mineração em terra indígena, mas ele recebeu uma proposta de um grupo indígena
Quem está pedindo para fazer a mineração não é americano, não é o branco, é uma organização social dos povos indígenas. E ele deferiu esse pedido, porém estabeleceu regras. Por exemplo, que essa renda deve ser total ou parcial para os povos indígenas. Agora, é lógico que nós temos que ter associação com a atividade privada, porque o garimpo legal, ele é caríssimo. O ilegal é barato, que é praticado hoje, inclusive com a anuência dos povos indígenas. Em toda a área aí tem garimpo clandestino e ele é super barato. Então, o que o ministro Flávio Dino fez foi chamar a atenção do Congresso. Esse é o primeiro ponto da decisão dele. E o segundo ponto é dar uma regulamentação para uma atividade que já existe, que é clandestina e que os índios, os povos tradicionais ali, os povos indígenas, precisam ser beneficiados diretamente com essa atividade garimpeira. Ele estabeleceu regra, ele não burlou nenhuma regra ambiental, muito pelo contrário. Eu acho até que essa decisão, ela não consegue ter efeitos práticos, porque ninguém consegue cumprir uma legislação ambiental tão rigorosa como a que nós temos no Brasil. Agora é importante ressaltar que os povos indígenas serão beneficiados. E eu acho até que poderíamos tratar da madeira também. Nós temos milhares e milhares de hectares de floresta em pé, que não gera uma renda, que não produz nada, que você não pode vender nada dela, e os povos indígenas hoje estão se dizimando. Por quê? A cultura deles é vir para a cidade. Se você for numa aldeia hoje e pedir quem quer carro, todo índio quer carro, todo índio quer um telefone, todo índio quer internet, todo índio quer energia elétrica. E isso tem custo. E nós pagamos royalties para índios canadenses e nós somos contra pagar para os índios brasileiros. Uma boa parte do nosso fósforo vem de terras indígenas do Canadá. E eu sou produtor rural, eu pago royalties para o povo indígena lá do Canadá. Isso não posso pagar para o Brasil? Então eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ele assim provocou o Congresso. Inclusive, entendo... O ministro Dino, né? O ministro, não, é porque o ministro Gilmar Mendes também já militou nesse assunto. Mas sim, o ministro Dino foi muito feliz na decisão de provocar o Congresso. Acho até que durante esses 2 anos nem deverá acontecer nenhuma atividade prática dentro de uma área indígena. Agora, eu sou do estado de Rondônia, aonde essa decisão atinge, aonde esses povos entraram, e nós temos lá uma das maiores jazidas estimadas de diamante do mundo. E nós temos índio morrendo por falta de remédio, por falta de uma alimentação, por falta de dignidade, e sentado em cima de um tesouro valiosíssimo, que é as terras indígenas que têm essas reservas minerais. Depois eu volto para falar com o senhor sobre a questão da mineração em si e dos minérios que a gente tem embaixo da nossa terra, do Brasil. Deputado Tato, na decisão, o ministro Dino também fala que a atividade da mineração só pode avançar em consulta e participação dos indígenas, é necessário licenciamento ambiental, a mineração, se aprovada pela comunidade, deve ocorrer sob coordenação dos próprios indígenas e a exploração não pode exceder 1% do território demarcado. Importante isso enquanto não há uma regulamentação? E a regulamentação tem que assegurar essa decisão, que é aquilo que eu falei no início. E eu pergunto, aqueles que defendem a mineração em terra indígena, estou falando de brancos, tá? Aqueles que defendem explorar madeira em terra indígena, estou falando dos brancos. Encontra um parlamentar que defende esses preceitos que estão colocados aí pelo ministro Flávio Dino? Nenhum. E todos os projetos aqui dentro da casa trabalham nessa perspectiva de ter uma relação com os povos indígenas que são a mesma relação histórica que teve aqui. E aí eu pergunto, qual comunidade indígena que se saiu bem com as relações
com a nossa sociedade dentro de um projeto de exploração econômica. Cita algum que saíram bem. Agora, quando fala que é a organização indígena que está pedindo, qual organização indígena? Porque a organização que representa os povos indígenas, que é a PIB, não quer isso. Ele quer que a comunidade indígena defina, conforme é garantia na própria legislação brasileira, que é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que aqueles que defendem a mineração e a exploração dos recursos dos povos indígenas querem derrubar aqui dentro do Congresso, porque ela garante a autonomia, tá, dos povos indígenas decidirem que tipo de atividade econômica eles querem lá dentro e como deve ser. Então eu pergunto aqui, a coerência em dizer e trazer exemplos, por exemplo, lá do Canadá, que paga royalties lá no Canadá, dos indígenas lá no Canadá, mas por que aqui dentro trabalha para derrubar a legislação que protege os povos indígenas? Por que não trabalha para poder demarcar e assegurar o território? Porque ele é fundamental para a sobrevivência daqueles povos. Evidentemente que tem direito a qualquer indivíduo, independentemente de qualquer etnia, que quer usufruir dos bens e serviços produzidos pela humanidade. Eles querem projeto de desenvolvimento, mas que dialogam com a proteção da floresta, da biodiversidade, da água, tá? Eles querem a bioeconomia lá dentro. Eu pergunto, esses capitais, ou essas pessoas que defendem a exploração, o que é que fazem aqui dentro do Congresso Nacional para apoiar projetos de bioeconomia, que valoriza a floresta em pé, que valoriza a cultura dos povos indígenas, a manutenção deles, que inclua eles dentro de algum projeto de desenvolvimento com respeito às tradições, à cultura deles, à biodiversidade. Não é isso que está aqui. Os projetos que estão aqui não dialogam nessa perspectiva. Pelo contrário, ele tenta ir lá explorar madeira, e eu acompanhei muitos projetos, tá, em terras indígenas, e aí o grande problema deles é sempre a pressão de fora, seja a pressão da agricultura, tá, da agropecuária, ou a pressão da mineração, da exploração madeireira, tá, para cima das terras indígenas. Está aí o exemplo agora, que o governo próprio teve que recuar com relação ao decreto que abria para concessão as hidrovias. E um dos problemas que está lá é que fazer dragagem no rio Tapajós ia movimentar todo o mercúrio, fruto, entendeu, da mineração lá dentro do rio. E quem que é que vai sofrer o impacto disso aí? Quem é que vai beber mercúrio? Quem é que vai comer mercúrio? Não somos nós aqui, não somos nós, mas aqueles ribeirinhos, são aquelas comunidades indígenas que estão lá. Então eu estou falando assim, primeiro que não há uma autorização para fazer mineração. O fundamental que foi colocado o prazo, que o Congresso precisa legislar, produzir legislação, mas não é dado salvo-conduto para o Congresso fazer qualquer coisa e infringir cláusula pétrea da própria Constituição. A não ser que faça uma nova Constituição, um novo processo constituinte. Tá? Então nós, como parlamentares, em primeiro momento, precisamos respeitar a Constituição da mesma forma como os ministros do Supremo Tribunal estão fazendo. Tá? A única coisa que pede, regulamenta, mas jamais passe por cima de cláusula pétrea que coloque em risco a vida, entendeu, daquelas comunidades indígenas. O senhor acha que quem pensa próximo ao senhor que deve haver uma exploração ali dentro da Amazônia, por exemplo, que é o lugar onde, né, o Pará, por exemplo, há muita mineração, haveria força aqui dentro para uma PEC que mudaria a cláusula pétrea da Constituição para haver essa exploração de minerais? Olha, eu entendo que o Congresso tem que enfrentar o assunto. O resultado é outro cenário, mas nós precisamos enfrentar o assunto. Acontece que o assunto é polêmico, o assunto às vezes é danoso, então a gente não enfrenta. Eu tenho um projeto aqui na casa que regulamenta o garimpo em terra indígena. Ao contrário do que o deputado Tato falou, eu não só penso na iniciativa privada,
Mas aí tem o princípio da razoabilidade. Como é que nós vamos liberar o garimpo em terra indígena se o caminho for esse de uma aprovação de um PL, sem a iniciativa privada investir na manutenção e na conservação daquela mesma área indígena? Porque nós temos técnicas avançadas hoje de conservação da biodiversidade, onde esse garimpo pode ser explorado legalmente e recompor qualquer dano que tiver com a natureza. Agora, o que nós não podemos ficar é olhando num cunho ideológico e entendendo que os índios são intocáveis, porque se nós assim não o fizermos, eles vão fazer o arrepio da lei. Qual área indígena que nós temos no Brasil que os índios não praticam qualquer tipo de infração lá dentro? Mesmo porque isso é público, é notório, como disse o deputado, que eles querem se beneficiar do que a humanidade produz. Então, nós temos que ter cautela, como o ministro colocou na decisão dele. Imagina você que 1% do território, 1% é quase que insignificante. É muito diferente de você liberar a cultura de soja numa área indígena, onde a soja você tem que fazer uma supressão total da floresta. Mas, por exemplo, eu defendo a exploração de madeiras em terra indígena, mas todas as vezes que você tirar uma árvore, talvez ali em 100 metros quadrados, você vai recuperar aquela floresta, você vai provocar fotossíntese, novas espécies vão brotar ali, ela vai crescer. E aquela árvore que eu vou retirar, ela não vai fazer falta para o bioma, não. Muito pelo contrário, novas árvores vão nascer e ela vai produzir renda, vai produzir frutos para o socorro dos próprios indígenas. E não necessariamente esse recurso tenha que ir para aquela terra indígena. Nós podemos ter fundo, porque os Yanomamis têm um comportamento, o Cinta Larga tem outro comportamento. Os índios, que já são quase que comerciais na região do Nordeste, têm outro comportamento. Nós temos terra indígena na região do Nordeste, que é tudo normal, que já é cidade, que já não é mais terra indígena. E aí, não pode explorar na terra deles? Mas então eu tenho um conceito diferente. Deixa eu Deixa eu perguntar só uma perguntar, coisa. por exemplo, o seu projeto garante aquilo que é fundamental, que é a consulta livre, informada, prévia. Não está lá no seu projeto que aquilo que é lei no Brasil, que é garantida pela Convenção 169 da OIT, que o Brasil é signatário, não está lá. Deputado, o senhor não pode falar que não está lá, que você não viu. Sim. Mas eu vou te mandar. O meu projeto, ele é tão bom, que eu tenho certeza, ele nunca foi a debate, a gente não consegue avançar. Mas eu vou fazer questão de te mandar, porque de repente é uma pauta que você pode abraçar. Porque ele libera exatamente essa consulta. Eu sou contra vir uma multinacional, o branco entrar lá, que nós estamos classificando as pessoas de fora. Eu sou totalmente contra. Mas eu entendo que nós podemos fazer uma lei, regulamentar uma lei, para que esse fundo, esse lucro do garimpo que está lá, dos minerais que estão lá, possa ser revertido totalmente em benefício dos próprios povos indígenas. Agora, a exploração, a tecnologia que tem, eles não têm. Então, nesse quesito, eu entendo que nós podemos fazer sim uma parceria para que a atividade comercial privada aqui possa explorar. Mas em momento algum nós podemos tocar no território indígena, em momento algum nós podemos querer retirar um direito que eles têm, em momento algum nós podemos ter um conceito capitalista dessa exploração. Muito pelo contrário, o que nós temos que ter é um conceito de que essa atividade vai gerar lucro, vai gerar dividendos e todos esses lucros possam ser revertidos para eles. Qual é o orçamento da FUNAI hoje? A FUNAI não tem orçamento nenhum. Nós não temos nenhum programa de reverter um benefício para eles. A FUNAI vive aí praticamente de pires, para lá e para cá. Não tem orçamento. Então nós poderíamos enriquecer a própria FUNAI com essa exploração. Mas, deputado Moschini, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Os indigenistas, eles acreditam que o próprio fato de o homem branco chegar perto de algumas
tribos algumas etnias que estão mais afastadas da sociedade branca, vai fazer com que eles fiquem doentes, peguem doenças, por exemplo. Proteger eles. Que não. Eles Como se vai haver uma mineradora ali do lado? Mas a mineradora não precisa estar lá dentro. Nós temos que ter esse princípio de conceito da razoabilidade. É razoável a gente entrar aí 100, 200, 500 quilômetros dentro de uma floresta e fazer uma exploração lá, onde nós temos talvez comunidades até selvagens, desconhecidas lá exploradas? Não. Mas, por exemplo, se no meu estado de Rondônia, nós temos muitos índios lá que cria gado. E o gado não cria dentro da floresta. Na área indígena do Zureu-Uauau, na terra indígena Zureu-Uauau, eles criam gado lá. E aí, não pode ter exploração de atividade garimpeira lá? Não pode ter exploração de atividade madeireira, da exploração da floresta de maneira sustentável? Nós podemos sim. Por isso que o Congresso tem que legislar. O Congresso tem que enfrentar esse assunto e deixar intocável o que é intocável. Como é que nós vamos transpor uma serra? Como é que nós vamos transpor um rio? Agora, tem áreas, por exemplo, lá na Cinta Larga, na reserva Roosevelt, na cidade de Espigão do Oeste, a Polícia Florestal já tirou centenas de vezes garimpeiros lá. Eles entram, tudo clandestinamente. Se nós pegarmos o helicóptero amanhã cedo e for sobrevoar a reserva Roosevelt, tá cheio de foco de garimpo lá. Tá cheio de foco. E eles vão continuar. Porque o Estado brasileiro não tem logística, não tem condições de preservar 200, 500, 1.000, 2, 3 mil quilômetros de áreas quadradas que estão lá dentro da reserva Roosevelt. Você vai num argumento, Moschini, que fala assim, ó, já que não consegue combater o crime, tá, você legaliza o crime. Não legaliza o crime, não. Legalizar se eu estivesse permitindo eles lá. Essa lógica. Eu não estou permitindo. Eu queria perguntar Vou pegar um exemplo aqui. Terra Yanomami. Todo mundo viu. Talvez seja o povo que tem o maior índice de metais pesados no organismo. Mercúrio, principalmente por causa da mineração. Não sou eu que estou falando. Sim, sim. É o Instituto Fiocruz que foi lá fazer os levantamentos. Tá? E que agora praticamente conseguiu eliminar com a ação do Estado, porque é a obrigação do Estado de proteger. Mas qual que era a situação que estava lá? E assim podia citar vários outros. Tá? Se a gente pegar lá também no Tapajós, a mesma coisa. Então nós vamos fazer o seguinte, a mesma coisa de a gente falar assim, olha, não vamos enfrentar o desmatamento, vamos legalizar, porque é o que faz aqui de volta e meia, não é isso? Aprovar projetos de regularização fundiária, porque desmatou, foram lá, grilou e vai fazer isso. A mesma coisa vai fazer com terra indígena, tá? A mesma coisa. Eu estou falando assim, nós não podemos, nós não podemos ir na mesma lógica. O garimpo da terra indígena, quando comparado com a soja, ele é minúsculo. Por exemplo, em 1 hectare de diamante, você produz o que você produz em milhões de hectares de soja. São coisas completamente diferentes. Sei, mas, e quanto à regulação fundiária, tem que ter mesmo. É o mesmo argumento que faz que lá em Rondônia com relação ao potássio. Sim. Tá? Lá tem 11% do potássio que tem no Brasil. Os outros 89% estão fora de terra indígena. E por que precisa explorar aquele primeiro? A gente está no finalzinho, eu preciso perguntar uma coisa. Explorar aquele primeiro e não... Lítio e terras raras. Isso existe dentro... Perguntar para o senhor, que falou um pouco menos. Existe dentro de terras indígenas? Mas a menor parte. A menor parte, né? Porque, tá. Por que essa gana para explorar dentro de terra indígena? Então precisaria, sei lá... Se você tem a maior parte... O senhor acha que assim o governo Lula iria responder a esse dilema, digamos assim, de explorar... Mas nós temos tanta terra, por que tem que ir lá no índio? Não precisa ir no índio. Não precisa ir no índio, você tem. Então, e se você tem, por acaso, em algum lugar lá, você tem questões que o próprio STF colocou que precisa garantir. O processo de consulta livre, né, e que seja expressado por eles, porque tem um direito que é originário, acima, tá, que é pétreo, porque é fundamental para a sobrevivência.
Então, se não tiver essa consulta e não tiver o ok daquela comunidade indígena, você não deve tocar adiante. Tá bom, deputado. Olha, na reserva Russa, a senhora acha Muito diamante obrigada. andando. Só tropeça em diamante. Que maravilha. Grava aí, eu tô falando. Vou pra lá. Na reserva Russa, vocês acham lá diamante na flor da terra. Nem precisa escavar. Que maravilha. Enquanto o poder público não muito cuidar, obrigada. vocês vão Infelizmente, fazer. o nosso tempo acabou, esse assunto é enorme. Eu conversei com os deputados Nilton Tato e Lúcio Moschini sobre a mineração em terras indígenas e como pode ser feita uma regulamentação do tema aqui no Congresso Nacional. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate, que fica no YouTube ou na página da Câmara.